A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos aqui trazendo para você a nossa terceira aula. Isso mesmo, o tema é examinando a teologia sistemática. Veja bem, examinando a teologia sistemática nas 10 principais doutrinas bíblicas. E esta é a nossa terceira aula. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, estamos aqui mais uma vez nessa terceira aula, convidando o Espírito Santo a ministrar em nosso coração mais esse ensinamento. Estamos estudando, Pai, a Tua Palavra, porque precisamos conhecer a Tua Palavra, precisamos ser íntimo da Tua Palavra. Meu Deus, como nós vamos vivenciar algo que não conhecemos? Por isso pedimos a ajuda do autor, do Espírito Santo de Deus, do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos estar íntimos, conhecendo e praticando a Sua Santa Palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos e queridas, nessa terceira aula vamos começar com o tema que é Jesus, o tema central da Bíblia. Até o fim dessa aula o tema é o mesmo, Jesus, o tema central da Bíblia, e se encontra aqui logo no topo, né, voltando, que eu já pulei aqui sem ler. Jesus, o tema central. Pronto, terceira aula, Jesus, o tema central da Bíblia. Então você já está sabendo que Jesus ele é o tema central. Toda a Bíblia, ela se centraliza em Jesus. Bispa, até o Antigo Testamento? Sim, toda a Bíblia. E nós vamos aprender um pouco sobre isso agora. Vamos lá? O tema central de todos os livros da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 24, versículo 27 e versículo 44, e João, capítulo 5, versículo 39. Eu vou tentar ler aqui com você, para que você, pelo menos essa parte da Bíblia. Vamos lá? Vamos para Lucas primeiro, para você entender, né? Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, 27. Lucas capítulo 24, versículo 27 vai dizer assim: E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. O outro versículo aqui é o versículo 44 de Lucas 24, não é isso? Versículo 44. Aqui. Depois lhe disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Você está entendendo isso? Toda a Bíblia, desde a época de Moisés, os salmos, é centralizada aí em Jesus Cristo. Vamos voltar para a aula, não vamos poder ficar abrindo aqui todas as referências bíblicas, mas te orientamos a anotar e ler, amém? Resumo dos 66 livros em 5 palavras referente a Cristo. Preste bem atenção, o resumo dos 66 livros da Bíblia em apenas 5 palavras referente a Cristo. 1, preparação. 2, manifestação. 3, pregação. 4, explanação. E 5, consumação. Vou repetir. 1, preparação. 2, manifestação. 3, pregação. 4, explanação. E 5, consumação. Vamos ao primeiro, que é falar um pouco da primeira, que é preparação. O Antigo Testamento prepara o mundo para a chegada do Messias.
Aqui estão algumas provas identificadoras do Messias prometido, de acordo com as profecias do Antigo Testamento, seria: 1. A semente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás, que está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. 2. Da casa de Davi, que está escrito nos livros de 2 Samuel, capítulo 7, versículo de 12 e 13, e também no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 10, e ainda no livro de Salmos, capítulo 132, versículo 11. 3. Precedido por um mensageiro, que está no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. E também no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. 4. Nascido de uma virgem, que está prescrito no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. 5. Nascido em Belém, que está no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. 6. O pastor, que está nos livros de Isaías, capítulo 40, versículo 11. Também em Zacarias, capítulo 13, versículo 7. E em Ezequiel, capítulo 34, versículos 23 e 24. 7. O profeta, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. 8. O sacerdote, que estão nos livros de Salmos, capítulo 110, versículo 4, e também Zacarias, capítulo 6, versículo 13. 9. O rei, que estão nos livros de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Salmos, capítulo 2, versículo 6. Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. 10. O Redentor, que está no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 20, e capítulo 19, versículo 20. 11. Uma pedra de tropeço, que está no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 14. 12. O odiado, que está no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 7. 13. Feriado, que está no livro ferido, que está no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 6, e também capítulo 53, versículo de 4 a 7. 14. Cuspido, que está no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 6. 15. Crucificado, que está no livro de Salmos, capítulo 22, versículo 16. 16. O igualado aos transgressores, que está no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 12. 17. O ressurreto, que está no livro de Salmos, capítulo 16, versículo 10, capítulo 49, versículo 15, capítulo 51,
versículo 20 de Salmos. Ainda Jesus, o tema central da Bíblia, manifestação. Nós mencionamos 5, né? Falamos sobre o primeiro, agora vamos falar sobre manifestação. Os evangelhos tratam da manifestação de Cristo ao mundo como redentor. Repetindo os evangelhos, que é o Mateus, Marcos, Lucas, João, tratam da manifestação de Cristo ao mundo como redentor. Leia Mateus, capítulo 26, versículo 28, leia Marcos, capítulo 2, versículo 17, leia Lucas, capítulo 21, versículo 28 e leia João, capítulo 4, versículo 22. Então aqui você viu que nos 4 evangelhos, né, tratam a manifestação de Cristo ao mundo como redentor nessas 4 referências, Mateus, Marcos, Lucas e João. Pregação. Os atos dos apóstolos propagam Cristo por meio da igreja. Atos, capítulo 5, versículo 42, capítulo 9, versículo 20, capítulo 17, versículo 18. A pregação está no livro de Atos dos Apóstolos, que propaga Jesus, o Cristo, o tema central da Bíblia, por meio da igreja. Atos, capítulo 5, versículo 42, Atos, capítulo 9, versículo 20 e Atos, capítulo 17, versículo 18. Explanação. As epístolas explanam Cristo, isso é, ensinam o seu querer em relação ao comportamento da igreja. Epístola de Romanos, capítulo 6, versículo 17. Efésios, capítulo 4, versículo 14. Colossenses, capítulo 4, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. E Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Consumação. O Apocalipse trata de Cristo consumando todas as coisas. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 5 e 8. Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, versículo 12, versículo 13, versículo 16 e versículo 20. Falando aí da consumação. Formatos. 1. Materiais em que a Bíblia foi escrita. Você vai saber agora alguns materiais em que a Bíblia foi escrita. Papiro, planta aquática. E você vê essa referência em Jó, capítulo 8, versículo 11. Êxodo, capítulo 2, versículo 3. Isaías, capítulo 18, versículo 2, 2 João, capítulo 12, também em pergaminhos, pele de animal. Leia em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 13. Aqui era para ser 2, repetiu 1, formatos primitivos da Bíblia. Vou repetir, formato primitivo da Bíblia. Rolo, o papiro ou pergaminho. Leia em Salmos, capítulo 40, versículo 7, Isaías, capítulo 3, versículo 1 e 2, Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Era preso a 2 cabos de madeira. O rolo, né, os pergaminhos ou os papiros eram presos ali em 2 cabos de madeira. E o códice, formato de livro de grande proporções. 3. Tipo de escrita primitiva da Bíblia. Uncial. Contém somente letra maiúscula. Aquela que contém somente letra maiúscula. Cursivo. Contém somente letra minúscula. Tudo era copiado pelos escribas de modo lento e oneroso.
Línguas originais. Antigo Testamento, hebraico. As línguas originais aqui da Bíblia, viu? O Antigo Testamento, as línguas originais era hebraico, com pequenas porções em aramaico, que era a língua falada na Babilônia. Então, nós já aprendemos que na Babilônia se falava hebraico, com umas pequenas porções de aramaico. E também em aramaico, idioma semítico, descendentes de Sem, que habitava em uma região conhecida com o nome de Arã. Então, nessa região se falava aramaico. Então, a linguagem original do Antigo Testamento era hebraico e aramaico, uma mistura do hebraico com o aramaico. E o Novo Testamento, bispa? Então, o Novo Testamento, a linguagem original dele é o grego, com alusões em aramaico. É o grego com algumas misturazinhas do aramaico. Então, o Novo Testamento não tem nada do hebraico, é o grego com o aramaico. Os escritores da Bíblia. Deus, sendo o autor, usou cerca de 40 escritores para escrevê-las, num período de 1.600 anos. Muito lindo isso, né? Então, quem é o autor da Bíblia? Deus. Deus, sendo o autor, usou cerca de 40 escritores. A gente vê ali, quem é o autor do livro, né? Tal, do livro Gênesis. Autor é Deus. Quem escreveu foram esses 40 homens escolhidos por Deus num período aí de 1.600 anos, mas o autor é Deus. Mas, apesar de todos esses anos, não contém erros nem contradições. Há dificuldades do lado humano em compreender, interpretar, traduzir devido à sua incapacidade em todos os sentidos. Eu vou repetir isso, mas, apesar de todos esses anos, não contém erros nem contradições. Há dificuldades do lado humano em compreender, interpretar e traduzir, devido à sua incapacidade em todos os sentidos. Não há contradição na Bíblia, viu? Se o ser humano não é capaz de traduzir, de interpretar, é por sua incapacidade mesmo, porque a Bíblia não contém contradições, nem erros. Nota: antigos manuscritos do Antigo Testamento, dos manuscritos originais, não há conhecimento da existência de nenhum. Crê-se que é devido à propensão do homem à idolatria. Exemplo: a serpente de metal, 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. O sepultamento de Moisés para que o povo não adorasse o seu corpo. Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6. Milhões no mundo adoraram a cruz de Cristo, mas não o Cristo da cruz. Eu vou repetir isso. Milhões no mundo adoraram a cruz de Cristo, mas não o Cristo da cruz. E não tem sido diferente nos dias de hoje, né? Buscam-se o Cristo abençoador, mas esquecem-se de buscar o Cristo Salvador. Queridos e queridas, encerramos aqui a nossa terceira aula e na próxima aula, como a Bíblia chegou até nós. E eu estou ansiosa para chegar a esta aula e compartilhar com você como a Bíblia chegou à sua mão. Como a Bíblia chegou às nossas mãos. Você vai saber na próxima aula. Até lá, Deus te abençoe. A paz do Senhor.